E lá dentro daquela casa, os próprios filhos dele acabaram lhe matando. Mas lá na cidade de Jerusalém, o povo ficou glorificando a Deus pela grande vitória. Mas o que chama minha atenção nesse episódio bíblico, irmãos, é que quando aquela carta chegou nas mãos do rei Ezequias, ele chamou todo o povo de Deus, ajuntou-os junto a si e disse-lhes: não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria e por causa de toda esta multidão que aí está com ele. Com ele está o braço da carne, a capacidade humana, a estratégia militar, mas conosco está a mão do Senhor nosso Deus para pelejar a nossa guerra. Irmãos, a mão do Senhor é contigo para pelejar a tua guerra. A guerra não é tua, mas é a guerra de Deus por você, em você e para você. Glórias a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós estamos debaixo dessa mão. Diz que nós estamos escondidos debaixo da mão de Deus. E a Bíblia que diz: vós já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, escondida. E eu queria dizer uma coisa aqui nessa noite: quando Deus esconde, Satanás pode procurar onde ele quiser, ele não vai encontrar aquilo que Deus escondeu. Um dia Deus disse assim para Moisés: Moisés, sobe no monte e morre, no monte Nebo. E Moisés subiu e morreu. E Deus pessoalmente se incumbiu de fazer o sepultamento do corpo de Moisés num lugar que ninguém ficou sabendo. E Satanás queria saber, procura aqui, ali, acolá, não encontra. Finalmente Satanás foi disputar com o arcanjo Miguel para saber onde estava o corpo de Moisés. E quando Satanás está ali, onde está o corpo de Moisés? Aonde que ele foi sepultado? Onde que ele foi posto? O arcanjo Miguel olhou para Satanás e disse: o Senhor te repreenda. E ele ficou sem saber onde estava o corpo de Moisés, porque o que Deus esconde, Satanás jamais vai descobrir. Glória a Deus. Um dia Deus disse para Elias, o profeta: Elias, vai lá junto ao ribeiro de Querite e esconde-te lá até que eu te diga. E o profeta foi, escondeu junto às águas daquele ribeiro, bebendo da água, e Deus incumbiu um corpo que 2 vezes ao dia levava carne e pão para o profeta comer. E nesse espaço de tempo, Acabe, que era o rei de Israel, querendo matar o profeta, organizou caravanas de soldados que vasculharam o país em todas as suas áreas e regiões, mas não conseguiram encontrar o profeta, porque a Bíblia diz que Deus tinha escondido o profeta. E quando Deus esconde, Satanás não vai encontrar. Glórias a Deus. E aonde é que nós estamos escondidos? No esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole na escuridão. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você pode nessa noite glorificar a Deus pela patrulha, porque você não está abandonado sozinho. Deus está em você, por você, com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, glórias a Deus. Glorificado para sempre o nome de Jesus. Mas as mãos do Senhor estão estendidas aqui para dar vitória a você, meu amado irmão, meu amado amigo, visitante, que nos honra com a sua presença aqui nesta noite. Naquele problema aquele que é tido como insoluto, caso perdido, caso encerrado, impossível. Pois eu quero dizer que para o Deus das mãos estendidas não há impossível. E Ele nesta noite pode te dar a vitória e você sair daqui glorificando a Deus pela vitória alcançada. Eu me lembro que Herodes mandou prender a Pedro e mandou colocá-lo na prisão. E para que Pedro não escapasse, ele colocou 16 soldados para guardar a prisão. E para dar mais segurança, para que não houvesse fuga, amarrou Pedro com uma cadeia a um soldado na mão esquerda e com outro na direita. E Pedro está ali sentado, soldado à direita, soldado à esquerda, imobilizado. Pedro olhava para cima, tinha soldado, quem sabe, na guarita. Olhava lá na porta, tinha um soldado na porta. À direita tem um soldado, à esquerda tem um soldado. 16! Humanamente falando, impossível sair dali. Mas a igreja que estava não muito distante daquele local estava orando por Pedro. E Deus mandou um anjo na prisão. A prisão até então estava toda escura, mas com a chegada do anjo ficou totalmente iluminada.
E o anjo chegou com a mão de Deus, e tocou assim na ilhaga, a parte das costas do ser humano, tocou na ilhaga de Pedro, e disse: levanta aí, pega aí a tua capa, pega aí as tuas alparcas e me siga. E quando Pedro, que está ali preso com cadeias na mão direita e esquerda, ele esboçou uma reação de se levantar, partiram-se as cadeias. Pedro ficou livre, colocou sua capa, colocou as alparcas e começou a seguir o varão que era o anjo que ia na frente. Quando chegou no portão de ferro, sem que ninguém metesse a chave no cadeado, ou que fosse fechadura, ou que fosse a tranca que foi removida, a Bíblia diz assim: o portão abriu por si mesmo, glórias a Deus. E Pedro já estava andando na rua, de repente Pedro cai na realidade e diz: ah, o Senhor mandou seu anjo e me livrou, glórias a Deus. Quem sabe você está numa prisão, aquele problema difícil e impossível é uma verdadeira prisão para você. Você olha para a direita, você está amarrado. Você olha à esquerda, você está amarrado, está atado com as duas mãos. Você olha lá na frente, o portão está trancado e os guardas estão lá. E você diz: meu Deus, eu olho para a direita, o problema está. Eu olho para a esquerda, o problema está. Eu olho para cima, o problema está. Eu olho na frente, o problema está. Eu olho para trás, o problema está. Como é que eu vou sair da prisão? Dessa dificuldade, desse problema, dessa solução, dessa dificuldade insolúvel para a minha vida? Como que eu vou sair? Aquele mesmo Deus, cujas mãos tocou em Pedro lá na prisão, é o Deus que está com as mãos estendidas para tocar em você, é tirar você da prisão desse problema, e você dá glórias a Deus. Meus irmãos, às vezes nós crentes ficamos com um problema tão difícil, que até parece que nós estamos como Noé, dentro daquela arca. Sabe, irmãos, eu gosto de ler na Bíblia muitas coisas, e principalmente sobre a arca de Noé, porque entre tantas coisas que a gente descobre, tem duas que sempre chamam a minha atenção ali. Eu fico admirado. Tinha tudo, mas faltava duas coisas. A arca de Noé não tinha leme, e a arca de Noé não tinha remo. Não tinha leme para que Noé dissesse: olá, meus filhos, sem cão e Jafé, vamos virar a arca para a direita, vamos virar para a esquerda. Não tinha leme. Também não tinha remo para que ele dissesse: olá, meus filhos, sem cão e Jafé, cada um com remo na mão, vamos lá, 1, 2, 3, para frente, atrás. Não tinha remo. Então é muito fácil imaginar o que acontecia com a arca de Noé em cima das águas. A água levava para a direita, a água trazia para a esquerda, a água levava para trás, a água trazia para frente, e Noé nada podia fazer a não ser uma coisa: sair do andar inferior, onde estavam os animais, chegar no segundo andar, onde estava o mantimento, e depois chegar no terceiro andar, onde estava a morada, onde havia uma abertura de aproximadamente 50 centímetros, e ali ele fica olhando para os céus. Quem sabe você está num problema que parece que você está na arca de Noé. Não dá para pegar o problema e virar ele para a direita. Não dá para pegar o problema e virar ele para a esquerda. Não dá para levá-lo para frente e nem trazê-lo para trás. E você está dizendo: meu Deus, como é que eu vou sair desse problema? Você poderá fazer a mesma coisa que fez Noé: sair do andar inferior, de uma vida voltada somente para coisas materiais, chegar no segundo andar, onde você vai se alimentar da palavra de Deus e as suas infalíveis promessas, e depois chegar no terceiro andar, que fala da plena comunhão com Deus, onde através da fé em Deus, pela janela da esperança, você vai ver um Deus que está com as mãos estendidas, poderoso para te ajudar. Essa pista diz: os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É esse Deus que vai te dar a vitória. Mas as mãos do Senhor estão estendidas, irmãos, não é tão somente para salvar, não é tão somente para curar as enfermidades, não é tão somente para suprir uma necessidade de ordem material, não é tão somente para dar vitória contra Satanás, não é tão somente para dar vitória num problema tido como insolúvel. As mãos do Senhor estão estendidas para aquele irmão, aquela irmã que já fracassou, ou então está começando a fracassar na vida espiritual. Eu estou me lembrando, meus amados irmãos, que era a quarta vigília da noite, que para os judeus é o período compreendido entre as 3 às 6 da manhã. Os discípulos estão no barco, cruzando o mar da Galileia. Tudo era tranquilidade, tudo corria às mil maravilhas. De repente, no barco, eles começam a gritar apavorados:
e não era para menos. É que olhando por sobre as